E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Queridos consagrados, nós vimos anteriormente que a escolha para discípulo de Jesus, do Mateus, e Jesus faz escolhas a despeito das opiniões dos outros. E essa escolha foi o absurdo dos absurdos, na lógica religiosa dos judeus. Jesus é aquele que não faz média com ninguém. Ele não buscou a fama, ele não buscou o reconhecimento das multidões e frequentemente ele se retirava para o outro lado, longe dos aplausos e dos fetiches. Em Mateus 11 diz que Jesus não fazia questão de que a sua voz fosse ouvida nas praças. E é por isso que ele diz várias vezes: não me exponham à publicidade. E ele manda calar a boca até dos demônios que estavam gritando que ele era o Cristo. É por isso que ele não manda orar nos montes altos, e nas esquinas para todo mundo ver. Ele diz: entra no teu quarto que em secreto o teu pai que te vê lá. Quando Jesus vê o homem sentado na coletoria, ele olha nos olhos do Mateus. O olhar de Deus encontrou o olhar do homem e disse: segue-me. Mas a pergunta que se faz necessária é: tudo bem, Jesus viu um homem, mas o que foi que Mateus viu? O que foi tão poderoso para provocar o que se seguiu na vida dele depois desse olhar? Porque o texto diz que ele deixou tudo e o seguiu. O Mateus não disse: me dá alguns dias para eu fechar a contabilidade, para eu explicar aos romanos, para eu deixar alguém no meu lugar, para eu entregar o livro caixa para algum outro que vier a me substituir. Largou tudo. Largou os débitos, largou os créditos, largou suas obrigações de então, largou seus direitos trabalhistas, simplesmente seguiu a Jesus. Então, o filho do senhor Alfeu ofereceu a Jesus um grande banquete e ampliou os espaços lá de casa, gastou uma grana enorme, convidou um número grande de pessoas e fez um banquete na sua casa e convidou numerosos publicanos, todas pessoas de má reputação entre os judeus, e se sentaram à mesa. Isso surtou todo mundo religioso e toda a média dos judeus. Como é que um profeta, um rabi, um mestre senta à mesa com essa corja imunda? Agora imagina a pergunta dos colegas do Mateus: você vai deixar tudo mesmo, Mateus? Mas para onde você vai? Você vai ser o CEO de onde? A proposta foi tão boa assim? Diz pra gente aí, Mateus, qual foi a proposta? Quanto você vai faturar? Quais são as vantagens capazes de fazer você largar tudo aqui? Fala, Mateus. Pelo amor de Deus, conta pra gente. Foi nesse cenário que apareceram o pessoal das beiradas, os caras dos olhos inchados, os fariseus, criticando. Que coisa horrível, que falso profeta,
Que mestre ridículo! Como ele pode se assentar com essa gente de estirpe nojenta? Como ele pode dar pelota para esse Mateus, que é o pior de todos, e ainda comer a comida que esse filho do Alfeu está pagando? Mas vejam que esse pessoal não tem coragem para dizer o que pensam para o próprio Jesus, na cara de Jesus. Eles vão rosnando e resmungando para os discípulos, porque acham que eles têm uma menor capacidade para responder. Quase todo crítico é assim. Nunca dizem diretamente, ficam nas beiradas mesmo, atrás dos biombos falando mal. É aqui que Jesus, guiado pelo Espírito Santo e sabendo o que estava no coração e na boca desses mascarados, se interpõe à frente e diz: os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. E eu não vim chamar os justos e sim pecadores ao arrependimento. Versículo 13. Jesus aqui é sarcástico, que é uma ironia cáustica para arder mesmo na mente deles. Tipo aquele negócio, sabe? Eu estou procurando na minha agenda o dia em que eu pedi a sua opinião sobre a minha vida. Eles não são saudáveis? Não são os lícitos, os reis do exemplo, o padrão puro da vida santa? Essa não é a medalha que eles carregam no peito? Essas pessoas não precisam de cura, já se bastam, já se retroalimentam de si mesmos. Os caras estavam lá criticando, mas querendo fazer uma boca livre na festa. Queriam entrar na festa que eles não foram convidados. Os caras da raiva e do ódio querem a comida, mas odeiam a festa. Parece o pessoal que não gostam dos crentes, mas pega a cesta básica dos crentes, pega a cesta de Natal, pega recursos, vai no passeio, nas excursões de algum clube de campo da igreja, na casa da praia de algum crente. Vocês não são os limpinhos, os cheios de justiça, de sinceridade, cheios de boa vontade humana? Com essa bondade toda que vocês arrotam, realmente vocês não precisam estar aqui. Vocês não precisam de médicos, vocês não precisam estar com essa gente quebrada, fraturada pela vida, gente doente. Podem ir embora, porque eu não vim chamar nenhum de vocês. Eu nunca procurei vocês. Eu nunca bati na porta de vocês. Eu nunca fui ao Sinédrio procurar espaço para falar para vocês. Porque vocês não precisam de nada. É isso que gente santaradamente melhores do que os outros ouvem de Jesus. Jesus está dizendo: vocês não precisam de mim, não. Vocês já são salvos. Vocês já se garantiram por si mesmos. Vocês dão aulas aos anjos e vocês superam os arcanjos. A ironia sarcástica que Jesus usa aqui é acachapante, é assustadora. Jesus está carimbando definitivamente os caras. Vocês não precisam de mim. Vivam pela produção de vocês mesmos. O evangelho não é para vocês. Vamos lá, moçada. Bora para casa. Isso aqui não é lugar para vocês, não. Me deixem fazer o meu ministério hospitalar aqui. Não fiquem aqui, não. Perto de mim, só gente do hospital. Só gente com a máscara da vergonha. Os que carregam a sua cruz. Vão para a casa de vocês, vão para o conforto de vocês. O que vocês vieram fazer aqui no meu hospital com os enfermos que eu estou trabalhando cura? Aqui, só gente quebrada e quebrantada. Gente que se pega chorando porque não se conformam com a enfermidade que se lhes acomete. Eu sou o enfermeiro aqui. Eu sou o médico de médicos. Eu sou o curador de todas as doenças.
Eu vim para esses que não têm cura no clubinho de vocês. E mesmo esses aqui, depois de serem curados por mim, tocados por mim, sarados e limpos pela minha palavra, ainda assim se sentirão pequenos e desejosos da minha graça, porque eles não se bastam neles mesmos. É esse tipo de gente, as que me servem, as que me convidam para o banquete das suas vidas, são as que me procuram para sempre e andarão comigo todos os dias, se sentindo desejosos de coração, rendidos de joelhos no chão e com a certeza absoluta de imerecimento dessa graça. Vão, ide, porém, o lugar aqui não é para vocês. Vocês são muito melhores do que os que estão aqui. O pessoal daqui nem merece vocês. Vocês são os limpinhos da moral própria e do sacrifício próprio. Vão, ide, ou saiam daqui. E Jesus dá uma lição de casa para eles. Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Miseri-córdia. O que nós já vimos em lições anteriores no Sermão do Monte. Deus os abençoe.